Oi, pessoal, aqui é a Bia do Integração. Hoje a gente vai apresentar para vocês um documento muito importante que não é muito divulgado e que é essencialmente importante para tu ter a tua preparação do Enem, que é o documento de referência, que é a matriz do Enem. É onde todas as questões do Enem vão ser tiradas, todos os professores vão se basear nessas questões para poder fazer as questões, né, para a tua prova aí em 2025. Então, essa matriz ela é muito importante no teu preparo, porque ela vai te moldar para tuas técnicas de estudo, ela vai te direcionar para os assuntos que tu tem que estudar. Então, é muito importante tu ter conhecimento dela e hoje aqui estou aqui para apresentar ela. O que seria mais ou menos essa matriz que tu está falando? Seria um documento manual, né, do Enem, isso aqui, que tu vai olhar todos os conteúdos e todas as competências que tu precisa para fazer a prova. Então, se tu não tem noção disso aqui, tu vai meio que se dar um pouco mal na prova, não querendo te desmotivar, mas tu precisa ter noção disso aqui, que é um documento muito importante para o teu preparo e para a tua execução da prova no Enem. Então, como é que funciona, né? Eu vou te dar um contexto geral aqui da matriz, mas os professores, né, quando eles vão fazer as questões, porque as questões do Enem, elas são feitas por professores e aí, logo após elas são testadas, os professores vão ter esse documento, até acesso a esse documento, vão olhar para esses eixos cognitivos e eles têm que elaborar questões de acordo com essa matriz. Se eles fazerem algo que seja totalmente fora do que o INEP está cobrando no Enem, nas questões, essas questões não vão ser consideradas para fazerem parte do corpo da prova. Então, essas questões, elas têm total embasamento nisso, os professores vão lá, faz as questões deles, né, que é por concurso, né, a banca vai e monta as questões, depois um grupo especializado de estudantes ou de um colégio específico vai testar essas questões e eles vão, com base nesses testes, classificar as questões. Se é fácil, se é média, se é difícil, como todo mundo já sabe, né, que a correção da TRI do Enem se baseia, se tu acertar questões fáceis e médias, em maior quantidade, tu consegue tirar uma média maior se tu acertar mais questões difíceis, né? Então, basicamente, elas são testadas e depois que elas são testadas e eles verem essa relação, eles vão incorporar junto com o corpo de prova da banca do INEP, né? Que é executado as questões. Falando um pouco mais sobre a matriz, né? A gente tem os eixos cognitivos, comuns a todas as áreas do conhecimento. Mas o que seriam os eixos cognitivos? Os eixos cognitivos, eles vão ser embasamentos para as habilidades, que vai ser explorado melhor essa questão das habilidades no próximo vídeo, mas eles literalmente são os eixos que vão embasar as habilidades que são cobradas na matriz. Então, o que vai acontecer? No eixo 1, né, dominar a linguagem, dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica das línguas espanhola e inglesa. A matriz, ela se baseia não só para a prova de física, né, que é a ciência da natureza, mas para toda o corpo em questão do Enem. Então, são eixos que vão estar em todas as habilidades, que vão estar em todas as questões da prova, então não vai ser nada tirado assim fora de outra realidade, né? E essa dominar linguagens é literalmente você ter domínio da leitura, você ter domínio da interpretação, você tem que, porque para fazer física também tem que ter domínio da linguagem, tá? Então você tem que ter o domínio linguístico para poder executar as questões e interpretá-las da melhor forma. Se caso você não conseguir dominar essa habilidade, né, você pode adquirir com base em outros métodos, você vai adquirindo essa habilidade e você vai se treinando para a prova, né? O segundo eixo cognitivo é compreender fenômenos, construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. O que essa habilidade quer dizer, né? Esse eixo cognitivo, na verdade. Ele quer que você construa um repertório, né? Construa um repertório de conhecimento sobre o seu entorno. O Enem, além de ser uma prova de ensino médio, né, uma prova técnica, ele vai te cobrar coisas do dia a dia, fenômenos naturais de física, tu tem que entender por que quando tu acende um interruptor, a tua casa vai acender as luzes instantaneamente, por que quando tu joga uma batata no feijão,
tu consegue, ter aquelas reações químicas lá de osmose, né, tu consegue, meio que tirar o sal do feijão que tá salgado e vai direto pra batata, tu tem que entender esses conteúdos mais do dia a dia para poder executar a prova, né. Isso cai muito nas questões de física do Enem, né, que são as questões mais fáceis, então é substancial tu aprender essa habilidade, né, as dota a outra é muito importante, mas para a prova de física do Enem, é a prova de linguagens também é importante, mas para a prova de ciências da natureza, ela é muito importante, porque tu precisa compreender os fenômenos naturais, que acontecem à tua volta, né, tu precisa entender. O terceiro eixo cognitivo é enfrentar situações, problemas, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. O que ele quer dizer também, esse eixo cognitivo? Ele quer dizer que tu tem que interpretar dados, tu vai ter que interpretar imagens, tu tem que entender essa linguagem não verbal para tu conseguir resolver as questões. Então, isso cai muito em da prova de matemática, né, na habilidade, de executar a situação problema, que ele vai te apresentar um problema e tu vai ter que elaborar. Cinemática, também apresenta muito isso, que é um conteúdo que cai bastante no Enem, então ele vai te dar carros lá e tu tem que calcular o movimento. Então, essas essas situações, problemas vão ser dadas para ti de uma forma de cotidiano também, assim como, na o eixo cognitivo 2, e tu vai ter que tomar decisões, para poder, resolver essas questões. Aqui também cai a questão do pegadinha, né, porque principalmente nas ciências exatas, na prova tem bastante pegadinha que às vezes tu acha que é aquele resultado, mas na verdade não é, que tu tinha que fazer mais um outro passo para poder chegar no resultado que está sendo apresentado na questão. Então é muito importante ter conhecimento desse eixo para tu não para tu conseguir, deduzir o que é pegadinha, o que não é. Então é bem importante esse eixo. O eixo 4 é construir argumentação, relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir, argumentação consistente. Isso aqui cai bastante em redação, né, na parte de elaborar, construir uma argumentação, você tem que ter uma argumentação persistente, você tem que ter embasamento, construir um repertório, de fala, de opinião, para poder escrever as redações e tu conseguir, ter uma noção de que tu vai abordar nas tuas redações, né. Essas 2 aqui, elas são mais, técnicas de redação mesmo, a 5, né, também, que é elaborar propostas, recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Essa também é um eixo cognitivo de redação, né? Você tem que elaborar propostas de intervenção que vai ser elaborado lá na conclusão, assim quando tu termina a tua redação, né? Então tu precisa ter noção desse eixo cognitivo, tu precisa ter noção do que tu vai elaborar na tua conclusão, na proposta de intervenção, para conseguir gabaritar, a competência 5, né, do Enem, que é a conclusão. Basicamente, esses são os eixos cognitivos do Enem. Eu abordei de uma forma mais, simples para tu entender, mas eu recomendo muito que tu baixe, essa matriz, vai pegando ela, vai folheando, vai lendo e vai escrevendo o que tu entendeu a respeito dela, para tu conseguir, ver mais ou menos as habilidades que a gente vai abordar no próximo vídeo. Então, basicamente, essas são os 5 eixos cognitivos aqui do Enem. Eu espero que tu tenha entendido, compreendido. A matriz, ela vai estar logo aqui abaixo no link da descrição, então tu baixa ela, imprime na tua casa e vai dando uma olhada, assim, pra gente poder abordar as habilidades que vai ser o tema do próximo vídeo. Então, foi isso, pessoal. Até a próxima.